Você que está me assistindo agora, já parou para pensar por que os santos nos deixaram avisos tão específicos sobre determinadas datas? Padre Pio, esse gigante da fé que carregou as chagas de Cristo em seu próprio corpo, não falou por acaso quando mencionou eventos que se cumpririam exatamente no dia 15 de dezembro. E hoje, enquanto você assiste esse vídeo, essa data se aproxima como uma sombra que cresce a cada dia que passa. Talvez você esteja sentindo uma inquietação inexplicável, como se algo grande estivesse para acontecer. Talvez você tenha notado sinais ao seu redor que não consegue compreender completamente. Padre Pio, com sua visão mística privilegiada, conseguia enxergar além do véu que separa o mundo terreno do espiritual, e suas palavras nunca foram vazias ou sem propósito. O que você está prestes a descobrir neste vídeo pode mudar completamente sua perspectiva sobre os tempos que estamos vivendo. Fica comigo até o final, porque cada palavra que vou compartilhar com você foi cuidadosamente pesquisada nos arquivos mais secretos sobre as revelações de Padre Pio. Você precisa estar preparada para o que está por vir. A data de 15 de dezembro não foi escolhida aleatoriamente pelo santo de Pietrelcina. Durante seus anos de intensa vida mística, Padre Pio recebeu revelações que falavam sobre um tempo específico na história da humanidade, um momento em que os eventos celestiais e terrestres se entrelaçariam de uma forma nunca antes vista. E esse momento, minha querida irmã em Cristo, está chegando mais rapidamente do que imaginamos. Para compreendermos a profundidade dessa revelação, precisamos voltar no tempo e entender o contexto em que Padre Pio vivia suas experiências místicas mais intensas. Era o ano de 1957, um período em que o mundo passava por transformações profundas, mas também por uma crescente distância de Deus. O santo capuchinho, já marcado pelos estigmas há quase 4 décadas, começou a receber visões que o deixavam profundamente perturbado. Testemunhas próximas a Padre Pio relatam que, durante os meses que antecederam sua revelação sobre o 15 de dezembro, ele passava noites inteiras em oração, muitas vezes encontrado pela manhã em lágrimas, ajoelhado diante do crucifixo de sua cela. Quando questionado sobre o motivo de tamanha aflição, o santo respondia apenas que grandes coisas estavam por vir, e que a humanidade precisava se preparar para um tempo de tribulação seguido de uma era de paz. Escreve amém nos comentários se você acredita que Deus fala conosco através dos seus santos. A revelação específica sobre o dia 15 de dezembro aconteceu durante uma das experiências místicas mais intensas da vida de Padre Pio. Segundo documentos preservados no arquivo do Santuário de São Giovanni Rotondo, o santo estava celebrando a Santa Missa quando, no momento da consagração, foi arrebatado em êxtase por mais de 20 minutos. Os fiéis presentes relataram que seu rosto brilhava com uma luz sobrenatural e que lágrimas de sangue desciam de seus olhos. Quando retornou ao estado normal de consciência, Padre Pio permaneceu em silêncio por vários dias, recusando-se a falar sobre o que havia visto. Somente ao padre Pellegrino Funicelli, seu diretor espiritual, ele revelou parcialmente o conteúdo da visão. De acordo com o testemunho de Funicelli, preservado em cartas que só foram tornadas públicas décadas após a morte de ambos os religiosos, Padre Pio havia visto um tempo em que o céu se abriria sobre a terra de uma forma nunca antes experimentada pela humanidade. O santo descreveu ter visto uma data específica, 15 de dezembro, marcada por eventos que ele classificou como o cumprimento de antigas profecias. Segundo seu relato, nesta data específica, ocorreria um acontecimento que serviria como um divisor de águas na história da humanidade. Não se tratava necessariamente de uma catástrofe física, mas sim de um momento em que a presença divina se manifestaria de forma tão intensa que ninguém na terra poderia ignorá-la. Padre Pio falou de sinais no céu, que seriam visíveis em todo o mundo, acompanhados de uma iluminação das consciências que faria com que cada pessoa na Terra compreendesse instantaneamente o estado real de sua alma diante de Deus. Seria um momento de profunda conversão para muitos, mas também de grande terror para aqueles que escolheram viver distantes da luz divina. Comenta "Eu creio" se você sente que algo extraordinário está para acontecer. Mas o que torna essa revelação ainda mais impressionante
é a precisão com que Padre Pio descreveu os sinais que antecederiam esse grande evento. Durante os anos seguintes à sua visão, o santo compartilhou com alguns confrades próximos uma série de indicações que serviriam como avisos de que o dia 15 de dezembro se aproximava. Entre esses sinais, Padre Pio mencionou uma grande confusão entre as nações, guerras que pareceriam não ter fim, uma crise na própria igreja que faria muitos fiéis duvidarem, e fenômenos naturais que desafiariam a compreensão da ciência. Qualquer pessoa que acompanha os acontecimentos mundiais dos últimos anos pode facilmente identificar esses sinais se manifestando diante de nossos olhos. O santo também falou sobre uma geração que cresceria sem conhecer verdadeiramente a Deus, referindo-se a um tempo em que a fé seria vista como algo ultrapassado pela maioria das pessoas. Ele previu que os jovens buscariam respostas em lugares vazios e que a família seria atacada em suas bases mais fundamentais. Novamente, basta observarmos nossa realidade atual para percebermos como essas palavras proféticas se cumpriram de forma assustadoramente precisa. Mas talvez o aspecto mais perturbador de toda essa revelação seja o que Padre Pio disse sobre o que aconteceria nos dias imediatamente anteriores ao 15 de dezembro. Segundo seus relatos, haveria um período de grande escuridão espiritual, que duraria exatamente 9 dias antes da data profetizada. Durante esses 9 dias, as pessoas sentiriam uma inquietação inexplicável, como se algo de extraordinário estivesse prestes a acontecer. Durante esse período de 9 dias, Padre Pio previu que haveria um aumento significativo de aparições marianas ao redor do mundo, bem como manifestações de outros santos e anjos. Seria como se o céu se preparasse para o grande evento, enviando seus mensageiros para preparar a humanidade para o que estava por vir. Digita: Jesus, eu confio em vós nos comentários para mostrar sua fé. O santo também revelou que, durante esses 9 dias de preparação, muitas pessoas começariam a ter sonhos proféticos e visões, mesmo aquelas que nunca haviam experimentado fenômenos místicos antes. Seria como se Deus abrisse os canais de comunicação espiritual para que o maior número possível de pessoas pudesse se preparar adequadamente para o que estava por acontecer. Particularmente impressionante é a descrição que Padre Pio fez do próprio dia 15 de dezembro. Segundo suas revelações, o evento começaria durante as primeiras horas da manhã, horário de Roma, com o aparecimento de uma luz no céu que seria visível em todo o mundo, independentemente das condições climáticas. Essa luz não seria como qualquer fenômeno natural conhecido, pois ela atravessaria nuvens, tempestades e até mesmo paredes, sendo percebida por todas as pessoas na Terra simultaneamente. Mas a manifestação dessa luz seria apenas o início. Padre Pio revelou que, no momento em que essa luz aparecesse, cada pessoa na Terra, cristã ou não, crente ou ateia, receberia instantaneamente uma iluminação da consciência, que lhe mostraria o estado real de sua alma diante de Deus. Seria como se cada indivíduo passasse por um mini-julgamento particular, vendo claramente todos os seus pecados e compreendendo perfeitamente a misericórdia divina oferecida através de Jesus Cristo. Para os verdadeiros filhos de Deus, esse momento seria de indescritível alegria e paz. Eles veriam claramente o amor incondicional que Deus tem por eles e compreenderiam plenamente o plano divino para suas vidas. Muitos receberiam graças especiais, incluindo curas físicas e espirituais instantâneas. Porém, para aqueles que viveram distantes de Deus ou que escolheram conscientemente o caminho do mal, esse momento seria de terror absoluto. Eles veriam claramente a realidade de seus pecados e compreenderiam, talvez pela primeira vez, as consequências eternas de suas escolhas. Seria um momento de extrema angústia, mas também uma última oportunidade de conversão oferecida pela infinita misericórdia divina. Escreve: Misericórdia, Senhor, se você quer estar preparada para esse dia. Padre Pio explicou que essa iluminação das consciências duraria exatamente 15 minutos, mas que para cada pessoa pareceria uma eternidade. Durante esse tempo, todo o planeta ficaria em completo silêncio. Nem mesmo os pássaros cantariam. Seria como se toda a criação fizesse uma pausa para testemunhar esse momento extraordinário de encontro entre Deus e a humanidade.
Após esses 15 minutos, a luz no céu gradualmente se dissiparia, mas seus efeitos permaneceriam para sempre na vida de cada pessoa. Muitos que eram ateus se converteriam instantaneamente, procurando desesperadamente uma igreja ou um sacerdote para se confessar. Outros, infelizmente, endureceriam ainda mais seus corações, escolhendo negar o que claramente experimentaram. O santo de Pietrelcina também revelou que, nos dias seguintes ao 15 de dezembro, haveria uma série de milagres extraordinários ao redor do mundo. Curas impossíveis aconteceriam espontaneamente, especialmente entre aqueles que acolheram a graça recebida durante a iluminação das consciências. Imagens sagradas chorariam, fontes de água brotariam em lugares secos, e uma paz sobrenatural desceria sobre as regiões onde a fé fosse mais forte. Mas talvez o aspecto mais importante de toda essa revelação seja o que Padre Pio disse sobre como devemos nos preparar para esse dia extraordinário. O santo foi muito claro ao afirmar que não basta simplesmente saber sobre o evento, é necessário viver em estado de graça constante para poder receber plenamente as bênçãos que Deus deseja derramar sobre a humanidade. A preparação, segundo Padre Pio, deve incluir uma vida de oração constante, especialmente o Santo Rosário, que ele chamava de arma mais poderosa contra as forças do mal. O santo recomendava a recitação de pelo menos 1/3 do rosário diariamente, meditando profundamente nos mistérios da vida de Jesus e Maria. Comenta Ave Maria, se você reza o rosário todos os dias. Além da oração do rosário, Padre Pio enfatizava a importância da confissão regular. Ele dizia que uma alma em estado de pecado mortal não pode receber adequadamente as graças especiais que Deus planeja conceder no dia 15 de dezembro. Por isso, recomendava a confissão pelo menos uma vez por mês, ou sempre que a consciência acusasse pecados graves. A participação frequente na Santa Missa também era uma recomendação fundamental de Padre Pio para quem deseja estar preparado para esse grande dia. O santo costumava dizer que a missa é o céu na terra, e que cada participação na Eucaristia nos prepara melhor para os encontros futuros com a divindade. O jejum e a penitência corporal, praticados com moderação e sempre sob orientação espiritual adequada, também fazem parte da preparação recomendada pelo santo. Ele explicava que o corpo precisa aprender a obedecer ao espírito e que pequenas mortificações voluntárias fortalecem a alma para resistir às tentações e receber as graças divinas. Mas além das práticas devocionais, Padre Pio enfatizava grandemente a importância da caridade cristã como forma de preparação. Ele dizia que não adianta rezar muito se não amamos nosso próximo, e que as obras de misericórdia são mais valiosas diante de Deus do que muitas orações vazias. O santo recomendava especialmente o cuidado com os pobres, os doentes e os idosos, como forma de preparar o coração para receber as graças especiais do dia 15 de dezembro. Ele costumava dizer que Jesus se esconde nos mais necessitados e que quem serve aos pobres serve diretamente a Cristo. Digita, louvado seja Jesus, para mostrar que você quer se preparar. A paciência e a mansidão no relacionamento com os familiares e colegas de trabalho também eram virtudes que Padre Pio considerava essenciais para a preparação espiritual adequada. Ele ensinava que a santidade se constrói nos pequenos atos do dia a dia e que quem não consegue ser santo em casa dificilmente será santo em outro lugar. Particularmente interessante é o que Padre Pio revelou sobre o papel especial que certas pessoas teriam durante e após o evento do dia 15 de dezembro. Segundo o santo, Deus já escolheu almas especiais que funcionarão como canais de graça para ajudar aqueles que ficarem confusos ou aterrorizados após a iluminação das consciências. Essas pessoas, que Padre Pio chamava de pequenos apóstolos dos últimos tempos, receberão graças especiais de discernimento e sabedoria para orientar espiritualmente aqueles que buscarão ajuda após experimentar a iluminação divina. Muitas dessas almas escolhidas ainda nem sabem de sua missão especial, mas começarão a perceber sinais de sua vocação particular nos meses que antecedem o grande evento. O santo também revelou que haverá uma explosão de vocações religiosas após o dia 15 de dezembro. Muitos jovens que viviam distantes de Deus
sentirão um chamado irresistível para se dedicar completamente ao serviço divino. Seminários e noviciados que hoje estão quase vazios se encherão de candidatos sinceros e fervorosos. Da mesma forma, muitos casais que estavam em crise experimentarão uma renovação extraordinária de seu amor mútuo e de sua fé. Famílias que pareciam destruídas se reunirão novamente, fortalecidas pela graça recebida durante a iluminação das consciências. Será um tempo de grandes reconciliações e de cura para relacionamentos que pareciam perdidos para sempre. Manda esse vídeo para 3 pessoas no WhatsApp e escreve Amém para espalhar essa mensagem importante. Mas Padre Pio também advertiu sobre os perigos que se seguirão ao grande evento. Segundo suas revelações, haverá forças do mal que tentarão desacreditar ou minimizar o que aconteceu no dia 15 de dezembro. Alguns governos e organizações tentarão explicar o fenômeno através de teorias científicas falsas, enquanto outros simplesmente proibirão qualquer discussão sobre o assunto. O santo previu que os meios de comunicação, em sua maioria, tentarão ridicularizar ou ignorar os relatos sobre a iluminação das consciências. Muitos especialistas aparecerão na televisão e na internet para oferecer explicações alternativas que neguem a origem sobrenatural do evento. Será um tempo de grande confusão para aqueles que não tiverem uma fé sólida. Por isso mesmo, Padre Pio enfatizou a importância de formar pequenos grupos de oração e estudo nas comunidades. Essas células de fé funcionarão como pontos de apoio para aqueles que precisarem de orientação espiritual e confirmação sobre o que experimentaram durante a iluminação das consciências. O santo também previu que haveria tentativas organizadas de perseguição aos cristãos que insistissem em falar publicamente sobre o evento do dia 15 de dezembro. Em alguns países, poderia até mesmo ser criminalizada a discussão sobre fenômenos sobrenaturais, numa tentativa desesperada de manter as pessoas longe da verdade espiritual. Mas apesar de todas essas dificuldades, Padre Pio foi muito claro ao afirmar que o evento do dia 15 de dezembro marcará o início de uma nova era na história da humanidade. Será o começo daquilo que ele chamava de Era da Paz, um período em que a presença de Deus será sentida de forma muito mais intensa em todo o mundo. Escreve, Glória a Deus, se você acredita nessa Era da Paz que está chegando. Durante essa Era da Paz, que segundo Padre Pio durará várias gerações, haverá uma renovação extraordinária da Igreja Católica. Muitas práticas que foram abandonadas ou distorcidas ao longo dos anos serão restauradas em sua pureza original. A liturgia se tornará mais reverente e sagrada, e a devoção aos santos e à Santíssima Virgem Maria experimentará um renascimento sem precedentes. Os seminários se encherão de jovens verdadeiramente vocacionados, que abraçarão com alegria e determinação os sacrifícios necessários para ser santos sacerdotes. Muitas congregações religiosas que hoje estão em declínio experimentarão uma renovação extraordinária, recebendo grande número de candidatos autenticamente chamados por Deus. A família cristã também será fortalecida durante essa Era da Paz. Casais redescobrirão a beleza do sacramento do matrimônio e a importância de educar os filhos nos valores evangélicos. O divórcio se tornará raro entre os cristãos verdadeiros, e muitos jovens escolherão esperar pelo casamento para viver sua sexualidade de acordo com o plano divino. As crianças que nascerão durante essa Era da Paz terão uma facilidade especial para compreender as verdades da fé e para viver em intimidade com Deus. Muitas delas receberão carismas especiais, incluindo profecias, curas e até mesmo visões místicas. Será uma geração extraordinariamente santa, preparada por Deus para enfrentar os desafios finais da história humana. A ciência e a tecnologia também experimentarão avanços extraordinários durante essa Era da Paz, mas sempre orientados para o bem comum e para a glória de Deus. Doenças que hoje parecem incuráveis serão vencidas através de descobertas que cientistas cristãos receberão por inspiração divina. A fome e a pobreza extrema serão eliminadas da face da terra através de soluções que respeitarão a dignidade humana e a preservação da criação. Comenta: venha o vosso reino se você deseja viver nessa Era da Paz. Padre Pio também revelou detalhes fascinantes sobre como será a espiritualidade durante essa Era da Paz.
A oração se tornará mais contemplativa e profunda, com muitos fiéis experimentando regularmente estados místicos que hoje são privilégio de poucos santos. A Eucaristia será o verdadeiro centro da vida comunitária, com adoração perpétua sendo estabelecida em praticamente todas as paróquias. A devoção à Santíssima Virgem Maria atingirá níveis nunca antes vistos na história da Igreja. Nossa Senhora aparecerá com frequência em diferentes lugares do mundo, sempre com mensagens de encorajamento e orientação para seu povo. O rosário se tornará a oração mais popular entre os cristãos, sendo rezado diariamente por famílias inteiras. Os santos também se tornarão presenças muito mais tangíveis na vida dos fiéis. Suas intercessões serão claramente percebidas, e muitas pessoas desenvolverão relacionamentos pessoais profundos com determinados santos que se tornarão seus guias espirituais especiais. Será comum pessoas receberem orientações diretas de santos através de sonhos, visões ou locuções interiores. A conversão dos pecadores também será uma característica marcante dessa era da paz. Mesmo os criminosos mais endurecidos experimentarão mudanças radicais de coração, abandonando completamente suas vidas de maldade para se dedicar ao serviço de Deus e do próximo. Prisões se transformarão em verdadeiros mosteiros, onde ex-criminosos viverão vidas de penitência e oração. A unidade entre os cristãos também será restaurada durante esse período especial. Católicos, ortodoxos e protestantes redescobrirão aquilo que os une e superarão as divisões históricas que os separaram por séculos. Não se tratará de um ecumenismo superficial, mas de um retorno às verdades fundamentais do cristianismo primitivo. Digita Maranatá se você aguarda ansiosamente por esses tempos de paz. Mas para que possamos participar plenamente dessa era da paz que se aproxima, Padre Pio insistia que devemos começar nossa preparação imediatamente. Cada dia que passa sem uma conversão sincera é um dia perdido na preparação para os eventos extraordinários que estão por vir. O santo recomendava começar cada manhã com uma oração de consagração total a Jesus através de Maria. Ele ensinava uma oração específica que considerava particularmente eficaz. Jesus meu, através do coração imaculado de Maria, eu vos ofereço todas as orações, trabalhos, alegrias e sofrimentos deste dia, unidos aos vossos méritos infinitos, pela conversão dos pecadores, pela santificação de todos os cristãos e em reparação por todos os pecados cometidos contra o vosso sagrado coração. A leitura diária da Sagrada Escritura também era uma prática que Padre Pio considerava fundamental para quem deseja estar preparado para o dia 15 de dezembro. Ele recomendava especialmente a meditação dos evangelhos, que considera o alimento mais nutritivo para a alma. Mesmo poucos minutos diários dedicados à leitura orante da Bíblia produzem frutos extraordinários na vida espiritual. A prática da Via Sacra, especialmente às sextas-feiras, era outra devoção que o santo recomendava ardentemente. Ele dizia que meditar na paixão de Cristo nos prepara para enfrentar nossos próprios sofrimentos com paciência e amor, virtudes indispensáveis para quem deseja participar plenamente das graças do grande evento que se aproxima. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus também ocupava lugar central na espiritualidade recomendada por Padre Pio para a preparação ao dia 15 de dezembro. O santo ensinava que a consagração ao Sagrado Coração é como uma armadura espiritual que nos protege dos ataques do demônio e nos mantém sempre unidos ao amor divino. Escreve: Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós para mostrar sua devoção. Particularmente importante é a prática da Hora Santa, que Padre Pio recomendava para os mais fervorosos. Trata-se de passar 1 hora em oração diante do Santíssimo Sacramento, preferencialmente entre as 11 da noite e a meia-noite de quinta para sexta-feira, acompanhando Jesus em sua agonia no Getsêmani. O santo garantia que essa prática traz graças especialíssimas e prepara a alma para grandes intimidades com Deus. A mortificação corporal, sempre praticada com prudência e moderação, também fazia parte das recomendações de preparação de Padre Pio. Pequenos sacrifícios como jejuar de algum alimento apreciado, tomar banhos com água fria ou dormir sem travesseiro algumas vezes por semana ajudam a fortalecer a vontade
e a preparar o espírito para receber graças extraordinárias. Mas talvez a preparação mais importante de todas seja o exercício constante da caridade fraterna. Padre Pio costumava dizer que Deus mede nossas orações pelo amor que temos ao próximo. Por isso, é fundamental perdoar sinceramente a todos que nos ofenderam, ajudar materialmente os necessitados sempre que possível e tratar todas as pessoas com gentileza e respeito, independentemente de sua condição social ou religiosa. O santo também enfatizava a importância de manter sempre uma consciência pura através do exame de consciência diário. Antes de dormir, cada pessoa deveria revisar as ações, palavras e pensamentos do dia, pedindo perdão a Deus pelos erros cometidos e fazendo propósitos firmes de melhoramento para o dia seguinte. A devoção aos anjos da guarda era outra prática que Padre Pio considerava fundamental para a preparação espiritual adequada. Ele ensinava orações específicas para invocar a proteção angélica e costumava dizer que os anjos são nossos companheiros de viagem rumo ao céu e que devemos cultivar sua amizade através de orações e pequenas ofertas espirituais. Comenta: Anjo de Deus, minha guarda, se você tem devoção aos anjos. A importância da formação doutrinária também não pode ser subestimada na preparação para os eventos profetizados por Padre Pio. O santo recomendava o estudo regular do Catecismo da Igreja Católica, bem como a leitura de vidas de santos e de obras de grandes mestres espirituais como São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila e São Francisco de Sales. Mas além de toda a preparação espiritual individual, Padre Pio também falou sobre a importância da preparação comunitária para o dia 15 de dezembro. Ele incentivava a formação de grupos de oração nas paróquias, onde os fiéis pudessem se reunir regularmente para rezar o rosário, fazer adoração ao Santíssimo Sacramento e estudar juntos as verdades da fé católica. Esses grupos de oração, segundo o santo, funcionarão como faróis de luz durante os tempos difíceis que antecedem o grande evento. Quando a confusão e o medo se espalharem pelo mundo, essas pequenas comunidades de fé servirão como pontos de referência para aqueles que buscam a verdade e a paz espiritual. O papel especial das famílias cristãs também foi destacado por Padre Pio em suas revelações sobre a preparação para o dia 15 de dezembro. O santo dizia que cada lar católico deveria se transformar numa pequena igreja doméstica, onde a oração familiar fosse praticada diariamente e onde os valores evangélicos fossem vividos de forma autêntica e alegre. A consagração da família ao Sagrado Coração de Jesus e ao Coração Imaculado de Maria era uma prática que Padre Pio recomendava especialmente para os tempos atuais. Essa consagração, quando feita com sinceridade e renovada regularmente, garante a proteção divina sobre todos os membros da família e atrai bênçãos especiais sobre o lar cristão. Digita: Jesus, Maria e José para consagrar sua família aos Sagrados Corações. A educação religiosa das crianças também assume importância fundamental na preparação familiar para os eventos profetizados. Padre Pio insistia que os pais têm a obrigação grave de ensinar aos filhos as orações básicas, as principais verdades da fé católica e, sobretudo, de dar exemplo de vida cristã autêntica através de seus próprios comportamentos. O santo costumava dizer que as crianças aprendem mais com os olhos do que com os ouvidos, referindo-se à importância do testemunho pessoal dos pais na formação religiosa dos filhos. Uma família onde os pais rezam juntos, frequentam regularmente a missa e tratam-se com amor e respeito mútuos, produzirá naturalmente filhos piedosos e virtuosos. Mas Padre Pio também alertava sobre os perigos particulares que ameaçam as famílias cristãs nos tempos atuais. Ele previu que haveria uma invasão diabólica nos lares através dos meios de comunicação, especialmente a televisão e, posteriormente, a internet. Por isso, recomendava que os pais exercessem rigoroso controle sobre o que seus filhos assistem e acessam nesses meios. O santo sugeria que cada família estabelecesse horários sagrados durante o dia, quando todos os aparelhos eletrônicos fossem desligados para dar lugar à oração familiar, à leitura de textos espirituais ou simplesmente à conversa edificante entre os membros da família.
Esses momentos de silêncio e recolhimento são fundamentais para manter a paz doméstica e preparar todos para os eventos espirituais extraordinários que se aproximam. A escolha cuidadosa das amizades e relacionamentos também era uma preocupação constante de Padre Pio quando orientava famílias sobre a preparação para o dia 15 de dezembro. O santo ensinava que quem anda com pessoas santas se torna santo, mas quem se mistura com pessoas mundanas perde a fé. Por isso, incentivava os fiéis a buscar amizades entre pessoas que compartilham os mesmos valores cristãos. Escreve: Viva Cristo Rei se você quer viver como verdadeiro cristão. A participação ativa na vida paroquial também era considerada por Padre Pio como elemento essencial da preparação comunitária. O santo incentivava os fiéis a não se limitarem apenas à assistência à missa dominical, mas a se envolverem em atividades pastorais, grupos de oração, obras de caridade e outras iniciativas que fortalecessem a comunidade cristã local. Particularmente importante é o que Padre Pio revelou sobre o papel dos sacerdotes durante os eventos do dia 15 de dezembro e nos períodos que o antecederem. Segundo o santo, muitos padres receberão graças especiais de discernimento para orientar adequadamente os fiéis que buscarão ajuda espiritual durante esses tempos extraordinários. Mas o santo também alertou que nem todos os sacerdotes estarão adequadamente preparados para esses eventos. Alguns, infelizmente, terão perdido a fé verdadeira ou estarão tão envolvidos com questões mundanas que não conseguirão reconhecer a origem sobrenatural dos fenômenos que presenciarão. Por isso, Padre Pio recomendava que os fiéis procurassem sempre sacerdotes conhecidos por sua piedade e ortodoxia doutrinária. A devoção especial ao Santíssimo Sacramento também assume importância fundamental na preparação para os eventos profetizados. Padre Pio revelou que Jesus Eucarístico derramará graças especiais sobre aqueles que cultivarem uma relação íntima e constante com Ele, através da comunhão frequente e da adoração ao Santíssimo Sacramento. O santo recomendava que os fiéis fizessem questão de chegar alguns minutos antes do início da missa para se preparar adequadamente para a recepção da Eucaristia e que permanecessem alguns momentos em ação de graças após a comunhão, aproveitando esses preciosos instantes de intimidade com Jesus sacramentado. A prática da adoração eucarística, seja comunitária ou individual, era considerada por Padre Pio como uma das formas mais eficazes de preparação para os grandes eventos espirituais que se aproximam. Durante esses momentos de oração silenciosa diante do Santíssimo, a alma se purifica, se fortalece e se prepara para receber graças extraordinárias. Comenta: Louvado seja o Santíssimo Sacramento se você tem devoção eucarística. O jejum e a abstinência, praticados de acordo com as orientações da Igreja e sempre com moderação, também ocupavam lugar importante nas recomendações de preparação de Padre Pio. O santo ensinava que essas práticas penitenciais não apenas fortalecem a vontade e ajudam no domínio das paixões, mas também atraem bênçãos especiais sobre quem as pratica com sinceridade. Particularmente recomendado por Padre Pio era o jejum a pão e água às quartas e sextas-feiras, para aqueles que gozam de boa saúde e não têm impedimentos médicos. Essa prática, quando oferecida pelas intenções da Igreja e pela conversão dos pecadores, produz frutos espirituais extraordinários e prepara a alma para experiências místicas profundas. A prática da esmola, entendida não apenas como dar dinheiro aos pobres, mas como toda forma de caridade material e espiritual, era considerada por Padre Pio como complemento indispensável da oração e do jejum na preparação espiritual. O santo costumava citar as palavras do anjo Rafael a Tobias: a oração com jejum e esmola vale mais do que acumular tesouros de ouro. Mas talvez o aspecto mais fascinante de todas as revelações de Padre Pio sobre o dia 15 de dezembro seja o que ele disse sobre as consequências duradouras desse evento na vida de cada pessoa. Segundo o santo, aqueles que receberem adequadamente as graças oferecidas durante a iluminação das consciências experimentarão uma transformação espiritual permanente que os acompanhará até a morte. Essas pessoas desenvolverão uma capacidade especial de perceber a presença de Deus nas situações mais simples do cotidiano. Elas conseguirão encontrar motivos de alegria e gratidão mesmo em meio às dificuldades
e irradiarão uma paz que contagiará positivamente todos ao seu redor. Digita: transformai-me, Senhor, se você deseja essa transformação espiritual. Muitos receberão também carismas especiais para o serviço da igreja e da humanidade. Alguns desenvolverão dons de cura, outros de profecia, outros ainda de discernimento de espíritos. Esses carismas serão sempre orientados para o bem comum e exercidos com humildade e obediência à autoridade eclesiástica. A vida de oração dessas pessoas também será transformada de forma radical. Muitas descobrirão formas de contemplação que antes pareciam impossíveis, experimentando uma intimidade com Deus que enchará de sentido e alegria todos os momentos de sua existência terrena. Os relacionamentos familiares e sociais também sofrerão uma transformação profunda. Casais que viviam em constante conflito redescobririam o amor verdadeiro e a alegria de formar uma família cristã autêntica. Pais e filhos que estavam distantes se reaproximarão, unidos por uma compreensão mútua que transcende as diferenças geracionais. A relação com o trabalho e os bens materiais também mudará radicalmente para aqueles que receberem plenamente as graças do dia 15 de dezembro. Essas pessoas compreenderão que tudo o que possuem é um dom de Deus, que deve ser usado para a sua glória e para o bem do próximo. O apego desordenado aos bens terrenos dará lugar a uma liberdade interior que permitirá usar as coisas materiais sem ser escravizado por elas. Mas Padre Pio também alertou sobre a necessidade de perseverança após os eventos extraordinários do dia 15 de dezembro. Segundo o santo, as graças recebidas durante a iluminação das consciências precisam ser cultivadas através da fidelidade às práticas espirituais e do esforço constante de crescimento na santidade. Escreve perseverança nos comentários se você quer ser fiel até o fim. O demônio, segundo as revelações do santo, intensificará seus ataques contra aqueles que tiverem recebido graças especiais durante o grande evento. Por isso, será fundamental manter-se sempre em estado de graça através da confissão regular e cultivar uma vida de oração intensa, que sirva como escudo protetor contra as tentações. A formação de pequenas comunidades de apoio mútuo entre aqueles que vivenciaram a iluminação das consciências também será fundamental para manter viva a graça recebida. Essas comunidades funcionarão como células de renovação espiritual que irradiarão luz e esperança para toda a sociedade. Mas independentemente do que aconteça no dia 15 de dezembro ou em qualquer outra data, Padre Pio sempre enfatizou que o mais importante é viver cada dia como se fosse o último, mantendo-se sempre preparado para o encontro definitivo com Deus. A santidade não se constrói em momentos extraordinários, mas na fidelidade aos pequenos deveres de cada dia. Por isso, minha querida irmã em Cristo, não importa quão perto ou quão longe esteja o cumprimento dessas profecias, o que importa é que você viva desde já como uma verdadeira filha de Deus, aproveitando cada momento para crescer no amor divino e se preparar para a eternidade bem-aventurada. As revelações de Padre Pio sobre o dia 15 de dezembro não devem ser motivo de ansiedade ou medo, mas sim de esperança e alegria. Elas nos lembram que Deus não abandona seus filhos e que mesmo nos tempos mais difíceis, Ele prepara momentos especiais de graça e misericórdia para todos aqueles que o buscam com sinceridade. Comenta: espero em Deus. Se essas revelações enchem seu coração de esperança. Se você chegou até aqui neste vídeo, é porque Deus tem planos especiais para a sua vida. Não é coincidência que você esteja ouvindo sobre essas revelações justamente agora, neste momento da história. O Espírito Santo está movendo seu coração para que você se prepare adequadamente para os tempos extraordinários que se aproximam. Comece hoje mesmo a viver de acordo com as orientações que Padre Pio deixou para nós. Intensifique sua vida de oração, especialmente a recitação do Santo Rosário. Procure viver sempre em estado de graça, através da confissão regular e da participação frequente na Santa Missa. Pratique a caridade fraterna de forma concreta e generosa. Forme ou participe de um grupo de oração em sua paróquia. Consagre sua família aos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Cultive uma devoção especial à Santíssima Eucaristia através da adoração ao Santíssimo Sacramento.
Pratique pequenas penitências e jejuns de acordo com suas possibilidades. Mas, acima de tudo, mantenha sempre viva em seu coração a esperança na misericórdia infinita de Deus. Não importa quão grandes sejam seus pecados ou quão distante de Deus você se sinta neste momento. O amor divino é sempre maior que nossa miséria, e nunca é tarde demais para recomeçar. As portas da misericórdia estão sempre abertas para quem se aproxima com humildade e sinceridade. Padre Pio, que durante toda a sua vida foi um canal extraordinário dessa misericórdia, através do sacramento da confissão, intercede constantemente por todos nós, junto ao trono de Deus. Digita: Padre Pio, rogai por nós para pedir a intercessão do santo. Lembre-se de que você não está sozinha nesta caminhada espiritual. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão se preparando para os mesmos eventos extraordinários que aguardamos. A comunhão dos santos, especialmente Nossa Senhora e Padre Pio, acompanha cada passo de nossa preparação espiritual. Nos momentos de desânimo ou dificuldade, recorra sempre à intercessão deste grande santo que compreende perfeitamente nossas lutas e fraquezas. Ele que carregou as chagas de Cristo durante 50 anos conhece como ninguém o peso da cruz, mas também a alegria indescritível de estar unido aos sofrimentos do Salvador. Mantenha-se sempre conectada com conteúdos que fortaleçam sua fé e sua esperança. Este canal foi criado exatamente para isso, para ajudar você a crescer espiritualmente e se preparar para os grandes eventos que Deus está preparando para a humanidade. No próximo vídeo, vou compartilhar com você revelações ainda mais extraordinárias que Padre Pio fez sobre os sinais específicos que antecedem o dia 15 de dezembro. Você descobrirá como identificar esses sinais em sua própria vida e na sociedade ao seu redor, para poder se preparar ainda melhor para o que está por vir. Não perca essa oportunidade de crescer ainda mais na compreensão dos planos de Deus para a nossa época. Ative o sininho das notificações para ser avisada assim que o próximo vídeo for publicado. Sua alma será imensamente beneficiada com essas revelações extraordinárias. Que a paz de Cristo, que Padre Pio irradiava para todos ao seu redor, encha seu coração de alegria e esperança. Que a proteção da Santíssima Virgem Maria a acompanhe sempre, preparando-a para ser uma verdadeira discípula de seu divino Filho. Escreve Amém uma última vez para selar em seu coração tudo o que ouviu neste vídeo. Até o próximo encontro, mantenha-se firme na fé, cresça na esperança e arda no amor de Deus. As graças extraordinárias que nos aguardam são maiores do que podemos imaginar. Prepare-se, porque o melhor ainda está por vir na história da humanidade. E que neste momento de preparação, você também compreenda a importância de ser um instrumento de paz e esperança para aqueles que estão ao seu redor. Padre Pio sempre ensinou que não basta receber as graças de Deus. É necessário também compartilhá-las com os outros através do testemunho de vida e das obras de misericórdia. Nos dias que antecedem o grande evento profetizado, muitas pessoas ao seu redor começarão a sentir uma inquietação inexplicável, uma sensação de que algo importante está para acontecer. Você, que está se preparando espiritualmente através dos ensinamentos de Padre Pio, terá um papel fundamental em tranquilizar e orientar essas pessoas. O santo de Pietrelcina revelou que durante os 9 dias que antecedem o 15 de dezembro, haverá um aumento significativo de sonhos proféticos, visões e outros fenômenos sobrenaturais entre as pessoas comuns. Muitos que nunca experimentaram nada parecido ficarão assustados e confusos, não sabendo como interpretar essas experiências extraordinárias. É nesse momento que você, preparada espiritualmente e conhecedora das revelações de Padre Pio, poderá ser um farol de luz e orientação para essas almas aflitas. Sua serenidade e fé inabalável serão como um bálsamo para aqueles que estiverem vivendo momentos de grande perturbação espiritual. Digita: serei instrumento de paz, se você aceita essa missão especial. Padre Pio também revelou detalhes fascinantes sobre como reconhecer se os fenômenos sobrenaturais que as pessoas começarão a experimentar têm origem divina ou diabólica. O santo ensinava que tudo o que vem de Deus sempre produz paz interior, humildade, amor ao próximo
e desejo de oração. Já os fenômenos de origem maligna sempre deixam a pessoa agitada, orgulhosa, crítica em relação aos outros e afastada da oração. Durante esse período de 9 dias anterior ao grande evento, muitas pessoas também começarão a ter uma percepção mais aguçada da presença de seus anjos da guarda. Será comum pessoas relatarem ter visto ou sentido claramente a presença de seres angélicos ao seu lado, especialmente durante momentos de oração ou em situações de perigo. O santo também previu que durante esses dias preparatórios haveria um aumento extraordinário de milagres de cura, especialmente entre aqueles que estivessem se preparando espiritualmente através da oração e dos sacramentos. Doenças consideradas incuráveis pela medicina começarão a desaparecer misteriosamente, servindo como sinais da proximidade do grande evento. Particularmente impressionante é o que Padre Pio revelou sobre as crianças durante esse período de preparação. Segundo o santo, os pequenos que ainda conservam a inocência batismal terão uma sensibilidade especial para perceber as realidades sobrenaturais que se intensificarão nos dias anteriores ao 15 de dezembro. Muitas crianças começarão a falar espontaneamente sobre anjos, santos e até mesmo sobre Jesus e Nossa Senhora, mesmo sem terem recebido educação religiosa formal. Outras demonstrarão conhecimentos sobre verdades da fé que não poderiam ter aprendido através de meios naturais. Essas manifestações servirão como sinais claros da proximidade do grande evento profetizado. Comenta: Jesus ama as crianças. Se você reconhece a pureza da fé infantil, os animais também apresentarão comportamentos incomuns durante os 9 dias que antecedem o evento do 15 de dezembro. Padre Pio explicou que as criaturas irracionais têm uma sensibilidade natural para perceber as manifestações sobrenaturais e, por isso, reagirão de forma especial à intensificação da presença divina no mundo. Pássaros cantarão de forma mais intensa e melodiosa, especialmente durante as horas tradicionalmente dedicadas à oração. Animais domésticos demonstrarão uma docilidade e serenidade extraordinárias, como se estivessem participando da preparação espiritual de suas famílias humanas. Até mesmo os fenômenos naturais refletirão a proximidade do grande evento. O santo profetizou que haveria um período de calmaria incomum nos dias anteriores ao 15 de dezembro. Tempestades cessarão subitamente, ventos fortes se acalmarão, e uma paz especial descerá sobre a natureza, como se toda a criação estivesse se preparando para testemunhar o momento extraordinário que se aproxima. Mas talvez o sinal mais impressionante de todos seja o que Padre Pio revelou sobre o comportamento dos relógios e outros instrumentos de medição do tempo durante as 24 horas que antecedem o evento principal. Segundo o santo, muitos relógios começarão a apresentar irregularidades, como se o próprio tempo estivesse se preparando para o momento em que a eternidade tocará de forma especial nossa realidade temporal. Esse fenômeno não será causado por problemas técnicos, mas sim pela proximidade de uma manifestação divina tão intensa que afetará até mesmo as leis físicas que governam nosso mundo material. Será como se o céu se preparasse para se abrir sobre a terra de uma forma nunca antes experimentada na história humana. Escreve: o tempo de Deus chegou, se você sente essa proximidade. Durante essas 24 horas finais de preparação, Padre Pio revelou que muitas pessoas experimentarão uma necessidade irresistível de oração e recolhimento. Mesmo aquelas que normalmente não são religiosas, sentirão um impulso misterioso para buscar um lugar silencioso, onde possam refletir sobre suas vidas e sua relação com o transcendente. Igrejas ao redor do mundo se encherão espontaneamente de pessoas que buscarão um refúgio espiritual, sem compreender exatamente por quê. Muitos que há anos não pisavam em um templo religioso sentirão uma atração inexplicável para procurar a casa de Deus, como se uma força superior os estivesse guiando. Os confessionários, que em muitos lugares permanecem vazios durante semanas, receberão filas enormes de penitentes que desejarão purificar suas consciências antes do grande evento. Sacerdotes relatarão conversões extraordinárias e confissões de uma sinceridade e profundidade raramente experimentadas em suas atividades pastorais normais. A venda de terços, crucifixos, medalhas e outros objetos religiosos aumentará dramaticamente durante esse período,
mesmo entre pessoas que nunca demonstraram interesse por esses artigos. Será como se uma intuição sobrenatural levasse as pessoas a se cercarem de símbolos sagrados como proteção para o momento extraordinário que se aproxima. Livrarias relatarão um aumento inexplicável na procura por Bíblias, livros de oração e vidas de santos. Pessoas que nunca leram textos espirituais sentirão uma sede súbita de conhecimento religioso, como se estivessem se preparando instintivamente para compreender melhor os eventos sobrenaturais que presenciarão. Digita sede de Deus se você sente essa fome espiritual crescendo em você. Padre Pio também revelou que durante as últimas 12 horas, antes do evento principal, haveria uma intensificação extraordinária da atividade dos demônios, que tentarão desesperadamente impedir que as pessoas se beneficiem plenamente das graças que Deus deseja derramar sobre a humanidade. Essas últimas tentações diabólicas se manifestarão principalmente através de pensamentos de dúvida, desespero e desânimo. Muitas pessoas sentirão uma tristeza inexplicável ou um medo paralisante que tentará impedi-las de participar adequadamente do grande momento de graça que se aproxima. É por isso que o santo insistia tanto na importância de manter uma vida de oração constante e de estar sempre em estado de graça através dos sacramentos. Somente aqueles que cultivaram uma relação sólida com Deus conseguirão resistir a esses ataques finais das forças das trevas. A recitação frequente de jaculatórias como Jesus, eu confio em vós, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, e São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, será particularmente eficaz durante essas horas de intensificação da luta espiritual. Essas orações curtas, mas poderosas, funcionarão como escudos protetores contra os dardos inflamados do maligno. O uso de objetos abençoados, como água benta, medalhas de santos, crucifixos e terços, também proporcionará proteção especial durante esse período de tribulação espiritual intensificada. Padre Pio sempre ensinou que esses sacramentais são armas poderosas na luta contra as forças do mal. Comenta: São Miguel, defendei-nos, para invocar a proteção angélica. Mas apesar de todas essas dificuldades e provações, Padre Pio sempre enfatizou que o resultado final dos eventos do 15 de dezembro será glorioso para todos aqueles que perseverarem na fé e na confiança em Deus. A tribulação durará apenas algumas horas, mas a alegria e a paz que se seguirão permanecerão por gerações. O santo comparou esse período de preparação e realização do grande evento aos trabalhos de parto de uma mãe. As dores são intensas e parecem insuportáveis, mas quando a criança nasce, toda a dor é esquecida diante da alegria imensa de contemplar a nova vida que veio ao mundo. Da mesma forma, os momentos difíceis que antecederão e acompanharão a iluminação das consciências serão completamente esquecidos diante da alegria indescritível de contemplar o amor misericordioso de Deus manifestando-se de forma tão clara e tangível para toda a humanidade. Aqueles que receberem adequadamente as graças desse momento extraordinário descobrirão uma capacidade nova de amar a Deus e ao próximo que transformará completamente suas vidas. Será como se recebessem uma segunda alma, mais pura e mais capaz de sintonizar com as realidades sobrenaturais. As famílias que se prepararam espiritualmente para esse evento experimentarão uma união e uma harmonia que servirão de exemplo e inspiração para toda a comunidade. O amor entre os esposos se aprofundará, os filhos desenvolverão uma docilidade e obediência exemplares, e o lar se transformará verdadeiramente numa antecipação do paraíso celestial. Escreve: Família Santa, se você deseja essa transformação para seu lar, as comunidades paroquiais também serão profundamente renovadas após os eventos do 15 de dezembro. Padre Pio previu que muitos fiéis que hoje são mornos ou indiferentes se tornarão fervorosos e dedicados, participando ativamente da vida da Igreja e assumindo responsabilidades pastorais importantes. Os grupos de oração se multiplicarão espontaneamente, e a adoração ao Santíssimo Sacramento se tornará uma prática comum em praticamente todas as paróquias. Muitas igrejas que hoje abrem apenas para as missas dominicais permanecerão abertas durante todo o dia para acolher os fiéis que buscarão momentos de oração e adoração.
A devoção à Santíssima Virgem Maria também experimentará um renascimento extraordinário. Novos santuários marianos surgirão em diferentes partes do mundo, e antigas devoções que haviam caído em desuso serão redescobertas e praticadas com renovado fervor. O rosário se tornará verdadeiramente a oração do povo cristão, sendo recitado não apenas individualmente, mas em famílias, grupos e comunidades inteiras. Padre Pio profetizou que chegará o tempo em que será comum ouvir o murmúrio do rosário nas casas cristãs durante todo o dia, como uma oração de fundo que acompanhará todas as atividades domésticas. As peregrinações a santuários e lugares santos também se multiplicarão extraordinariamente. Milhões de pessoas sentirão uma necessidade interior de visitar os lugares onde a presença divina se manifesta de forma especial, buscando aprofundar ainda mais as graças recebidas durante a iluminação das consciências. Comenta Viva Maria, se você sente crescer em seu coração o amor por Nossa Senhora. A arte sacra também experimentará um renascimento sem precedentes durante a Era da Paz, que se seguirá aos eventos do 15 de dezembro. Artistas inspirados por Deus criarão obras de beleza extraordinária, que elevarão as almas para a contemplação das realidades celestiais. Músicas de conteúdo religioso voltarão a ocupar lugar de destaque na cultura popular, não por imposição, mas por uma demanda espontânea de pessoas que redescobriram a sede de Deus em seus corações. Compositores receberão inspirações sobrenaturais para criar melodias que tocarão as almas mais profundamente do que qualquer música secular. A literatura também será renovada, com o surgimento de escritores que receberão carismas especiais para transmitir as verdades da fé através de narrativas envolventes e linguagem acessível a todos os públicos. Muitas obras se tornarão instrumentos de evangelização e conversão para milhares de pessoas. Até mesmo as ciências experimentarão um desenvolvimento orientado pela sabedoria cristã. Médicos receberão inspirações para descobrir curas para doenças que hoje parecem impossíveis de vencer. Pesquisadores encontrarão soluções para problemas ambientais que respeitarão integralmente a dignidade da criação divina. A educação das crianças e jovens também será completamente transformada. Professores cristãos receberão métodos pedagógicos inovadores que permitirão transmitir conhecimentos acadêmicos juntamente com valores espirituais sólidos. As escolas católicas experimentarão um renascimento e se tornarão modelos para todo o sistema educacional. Digita Educação Cristã se você valoriza a formação integral da juventude. E enquanto aguardamos o cumprimento dessas profecias extraordinárias, nossa responsabilidade é continuar crescendo diariamente na santidade, seguindo os ensinamentos e o exemplo de Padre Pio. Cada oração que fazemos, cada sacrifício que oferecemos, cada obra de caridade que praticamos, contribui para a nossa preparação pessoal e para a preparação de toda a humanidade para os eventos gloriosos que se aproximam. Que estas revelações encham seu coração de esperança e sua alma de determinação para viver sempre como verdadeira filha de Deus. Padre Pio intercede por você neste exato momento, obtendo as graças necessárias para que você persevere no caminho da santidade até o fim de sua peregrinação terrena.